Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao este webinar organizado pelo Fundo Educacional da IAS, intitulado de Por que as infecções oportunistas ainda são importantes na resposta para a resposta do HIV. Estamos na segunda parte. Eu sou Maical Koudi, do Marrocos, e sou membro do Conselho da IAS, da Sociedade Internacional da AIDS. Eu tenho o prazer de ser co-moderador deste webinar com o meu amigo Omar. Muito obrigado, amigo. Eu sou a Mark Suede e sou membro do Conselho da IAS da América Latina. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Por favor, percebam que temos muitos participantes, e então colocamos todos em modo silêncio. Lembrem que o webinar tem interpretação para o espanhol, francês e português. Vocês podem escolher o idioma de sua preferência no globo terrestre, na parte inferior da tela. Também temos legendas disponíveis. Lembrem que estão sendo geradas pela inteligência artificial. E temos um momento para perguntas e respostas depois das apresentações. Por favor, encaminhem as suas perguntas para os oradores hum, pela caixa de perguntas e respostas QIA durante as apresentações. Se a pergunta for para um orador específico, por favor, indiquem o nome da pessoa. Vocês verão que temos o ícone de polegar levantado na caixa de QIA. Vocês poderão usar este símbolo quando alguém fizer uma pergunta e vocês tiverem uma pergunta semelhante ou acharem que a pergunta é importante. Cliquem nesse ícone para priorizarmos essas perguntas. A gravação desta sessão e da sessão da semana passada estará disponível. hum, Se vocês tiverem algum problema com o Zoom, haverá orientações na caixa do chat. Por favor, encaminhem perguntas técnicas que vocês talvez tenham pela caixa do chat. Agora, as perguntas científicas, por favor, encaminhem pela caixa de QA. Por favor, coloquem onde vocês estão e quaisquer informações que vocês acharem importantes na caixa do chat. Gostamos muito de ter essa interação pelo chat. Agradecemos, então, Omar, este webinar faz parte de uma série é uma, de webinars sobre a epidemiologia e o diagnóstico e também o tratamento de infecções oportunistas negligenciadas. Na semana passada, nós tivemos um, uma sessão sobre doença de Chagas e hoje vamos falar sobre tuberculose meningítica e vamos ouvir as opiniões dos oradores. Também temos uma representante comunitária que vai compartilhar a sua perspectiva da alguém da comunidade. Hoje temos o Ahmed Kordi, que é do Egito, temos a Lottie Brown, do Reino Unido, e Almo Diarra, de Mali. Agradecemos a todos por estarem aqui hoje participando deste webinar. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Ahmad vai falar primeiro. Ele é professor de medicina e é supervisor da clínica de antirretrovirais. E trabalha com hospitais no Cairo. Ele falará conosco hoje sobre os desafios
no tratamento da tuberculose e em pessoas com HIV. Ahmed, eu estou aqui hoje, estou muito satisfeita para poder falar sobre os desafios do manejo da tuberculose entre pessoas que apresentam com doença avançada de HIV. Eu espero que estejam vendo os meus slides na tela. Então, sou Ahmed Kordi e sou de Hospitais do Cairo, no Egito, e a minha pauta hoje é quero falar sobre o tamanho do problema, também dar alguns insights com base nos casos e falar sobre manejo. E com relação a este relatório que foi publicado em julho de 2024. Bem, eu vivo na área onde há um maior aumento de novos casos entre 2010 e 2023, no Oriente Médio e na África do Norte, e, de acordo com o mesmo relatório, nós temos apenas 64% de pessoas que vivem com HIV que são cientes do seu status. Isso, ou seja, nós vemos que as pessoas chegam a cuidados tardiamente. E aqui temos um estado que foi apresentado na reunião da EACS em 2023 pela nossa instituição. Ah, Nós, então, alertamos que entre setembro de 2022 e maio de 2023, de 402 pessoas com um novo diagnóstico, 172 pessoas se apresentaram tardiamente em serviço de saúde e 16% tinham doença avançada dessas pessoas. Nós vemos, então, que as pessoas muitas vezes se apresentavam com a caquexia, linfoma, infecções bacterianas recorrentes. Eu vou mostrar alguns insights com base nos casos e relacionados com os desafios que nós enfrentamos na área da tuberculose e a apresentação tardia. Aqui temos um caso, um homem de 38 anos era um usuário de drogas recreativas já há 15 anos, diagnosticado com hepatite C. Nós temos um programa de screening para o vírus de hepatite C. Ele recebeu tratamento e também foi diagnosticado com HIV em 2017. Começou o tratamento com TDF, FTC mais efavirenz. Depois passaram ele para TDF, FTC e dolutegravir. Mas ele, então, Ele tinha febre, ele se apresentou com febre, 39 graus, calafrios e sudorese sem variação diurna, ortalgia, uma dor abdominal na parte superior do abdômen. O paciente era pequeno e tinha com uma um MC de 17,5. Nós vimos que ele tinha uma saliência dolorida, dolorosa, hipocondrial. Aqui vemos os dados dos exames. Então, o teste de tuberculina foi negativo. Hum, Vem aqui uma imagem clara aqui à direita na tela e do lado esquerdo da tela a ultrassonografia do abdômen mostra uma área grande. Nós começamos a fazer a aspiração do líquido, todos os resultados foram negativos, a cultura, a sensibilidade, CEA, amilase, epilepase, citologia, sem malignidade, e nós, Gil Nielsen, negativa. A nossa equipe, então, começou a usar o anti-TB empírica. O paciente começou com tratamento e o cisto diminuiu e com o tratamento o cisto media já 2,5 por 1 centímetro. Não, então não temos testes uma negativa de que
Então, todos os resultados foram negativos, aliás. Então, isso, no caso 2, tínhamos um homem de 25 anos, diagnosticado em maio de 2023. No momento do diagnóstico, ele tinha 4.340 cópias e também uma contagem baixa de CD4. E, fora isso, tudo era normal. Ele teve um pouco de febre, perda de peso, linfadenotropia, eh, e os linfonodos cervicais. ah, Nós fizemos a cultura e tudo foi positivo. Aqui vemos uma imagem, aqui no linfonodo cervical. Ele começou com medicação anti-TB, teve uma boa resposta, mas 9 meses depois ele teve manifestações anêmicas, ele pediu a assessoria médica e vimos que ele estava com anemia, com padrão hipocrômico microcítico, uma elevação leve dos marcadores colestáticos, e a ultrassonografia revelou uma biopsia, um linfoma. Então, às vezes, há uma doença oculta por trás de outra com tuberculose, e tuberculose e linfoma são às vezes distinguíveis, porque às vezes compartilham a apresentação clínica radiológica. Nós devemos sempre, então, pensar nas possíveis explicações em evoluções atípicas. O terceiro caso é de um homem de 28 anos. Ele era fumante e não tinha outras comorbidades. Foi diagnosticado há pouco tempo com HIV, em exames admissionais. Ele fez uma avaliação básica e, com exames, começou o tratamento. E 2 meses mais tarde, depois do início da TARV, ele se apresentou com febre, perda de peso, dispneia e tosse produtiva, muito cansaço. Mais exames mostraram que ele estava com anemia, hipoalbuminemia, e aqui vocês veem que a carga viral era quase indetectável, a contagem CD4 ia aumentando. Nós vimos os putos, os carros, dizia o Nilson, negativo, hemo e urocultura negativa, todos os resultados negativos. Outra sonografia mostrava, então, linfadenopatia e alguns abscessos esplênicos, todos menores de 1 centímetro. A tomografia do tórax mostrou um derrame pleural bilateral mínimo. O paciente supostamente tinha íris por causa da co-infecção com TB, ele começou a tomar corticoides e o tratamento anti-TB, os sintomas melhoraram. É preciso lembrar que pode haver uma ocultação do íris se não podemos diagnosticar ah, ah, a tuberculose antes. Então, às vezes, isso é muito difícil encontrar a tuberculose e meningite. Ah, As pessoas, muitas vezes, com HIV, se apresentam tardiamente, e os sintomas são muito sutis. Esta apresentação clássica, bem com sintomas e sinais, muitas vezes não estão presentes. Talvez uma análise do líquor e exames de imagem, testes ou exames moleculares, você não pode descartar a meningite tuberculosa nesse tipo de caso. E você tem que se lembrar que um atraso no diagnóstico pode levar a um aumento de morbidade, mortalidade e sequelas neurológicas. Então, não podemos esquecer disso. A etiologia dupla deve ser levada em conta, a possibilidade de infecções e outros quadros neurológicos que simulam ou complicam essa apresentação de tuberculose meningite, simplesmente complicando esses casos nessa população vulnerável. E também existem desafios com íris. A diferenciação é importante, precisamos entender que a progressão da meningite tuberculosa
e ajustar e otimizando medicamentos e também ficar atento à resistência medicamentosa e o uso de corticoides. Então, é uma conduta terapêutica muito complexa ao tratarmos desses casos. Eu acho que essa complexidade precisa incluir um equilíbrio entre o diagnóstico, a iniciação da TARV e otimização da TARV e, e também vocês não devem temer iniciar o tratamento, porque devido à doença avançada, essas pessoas podem apresentar complicações resultantes da tuberculose. Então, para confirmar a tuberculose e iniciar o tratamento, mas não atrasem. E também a comunidade apoia, precisamos que todos estejam cientes disso. Quando devem solicitar atenção e quando precisam retornar às clínicas, quando eles estão apresentando febre ou outros sinais, então precisa haver treinamento para cuidarem disso. Sem dúvida, a abordagem multidisciplinar é a maneira da gestão de administração ótima. Precisa haver colaboração entre especialistas de doença infecciosa, neurologistas, enfermagem, clínicos especializados em HIV. Eu acho que agora eu chego ao final da minha apresentação e um pouco antes do tempo que eu teria, mas eu tentei ser conciso para compartilhar essas ideias e espero que tenhamos mais tempo para perguntas e comentários depois. Muito obrigado, obrigado pela apresentação e obrigado por ter economizado tempo para podermos ter a discussão depois. No final, teremos tempo para perguntas e discussão. Lottie Brown é clínica e fellow em doenças infecciosas e microbiologia clínica na Universidade em Londres, o Hospital Universitário. E ela, então, vai falar sobre a apresentação do Talaromyces marineae. Talaromicose, uma doença tropical negligenciada. Então, eu só quero reconhecer o trabalho de todos esses pesquisadores, pesquisadoras envolvidas, o pessoal da Universidade de Duke e minha supervisora, professora Tu Lei, que coordenou, então, grande parte da pesquisa em talaromicose. Eu vou começar com o básico, porque eu acho que muita gente que está ouvindo hoje e participando hoje do nosso webinário nunca viu um caso. Não é porque a doença é rara, é porque a doença é causada por um fungo endêmico chamado Talaromyces marineae. E então eu vou simplesmente chamar isso de TM. E a Talaromyces é um fungo endêmico ao Sudeste Asiático. Isso significa que passa dessa estrutura para essa aqui, dependendo e muito comum, uma infecção oportunista muito comum em doença HIV avançado. E, historicamente, é uma doença que recebeu muito pouca atenção e muitos poucos recursos, apesar da elevada taxa de mortalidade.
aproximadamente 30%. Eu fico feliz em dizer que as coisas estão mudando. TM foi designado um patógeno prioritário fúngico pela OMS e limitado ao Sudeste Asiático. Temos visto, então, uma incidência que está aumentando. 95% estão associados à doença avançada por HIV, 3,5 milhões de pessoas vivendo com HIV no Sudeste Asiático, 40% não recebem terapia antirretroviral. Então, isso tem sido causado pelos eventos políticos na região. Eu acho que a ecologia da taloromicose é muito interessante. O que sabemos, ou já sabemos há muito tempo, é que esse rato aqui, esse roedor, o bambu, eles são esses mamíferos grandes, podem crescer até meio metro de tamanho, que é aterrorizante para mim, e eles formam esses sistemas em volta de culturas e regiões agrícolas. E não temos evidência de transmissão direta entre o animal e o ser humano. O que acontece é que o solo associado a esses mamíferos, exposição a esse solo, está aumentando a aquisição da taloromicose. E há outros fatores. Durante o período das chuvas, isso aumenta, provavelmente devido à elevada temperatura, umidade e precipitação. Isso aqui representa como tem sido negligenciado. Só houve um estudo controlado por caso feito. Isso foi nos anos 90 na Tailândia. Então, nós estávamos interessados em investigar o Vietnã e vai ser publicado nessa revista EID, e foi um estudo, caso controlado, de 610 pessoas, as características, os critérios baseados em faixa etária, sexo, contagem CD4 e a contagem linfocitária. Então, aumenta o risco de exposição à taloromicose se você mora próximo a regiões de culturas de arroz ou bambu ou cana-de-açúcar. E o que achamos que está acontecendo é que é um tipo de solo muito específico e com plantas tropicais que então ficam ali no solo e contribuem para a disseminação do TM. Então, participantes das regiões altiplanos aqui têm 8 a 10 vezes maior probabilidade de desenvolver a talomicose do que nas regiões mais baixas. E o que nós não esperávamos é que as pessoas que em algum momento de suas vidas tivessem morado nessas regiões mais altas tinham um aumento de risco de desenvolver também a talaromicose. E então houve um link, esse vínculo etiológico entre né, a talomicose em seres humanos e as viagens para essas regiões. Bom, quanto à patogênese, a entrada de TM no rato e também no ser humano causa uma infecção pulmonar nos pulmões, é fagocitado por esses macrófagos e dentro, então, há essa mudança. Então, parece que é vantajoso para a sua sobrevida, porque consegue sobreviver à fagocitose. E TM, então, produz essa proteína MP1P, e depois desencadeia essa cascata pró-inflamatória. Agora, a gravidade e a severidade dessa infecção depende da via das células CD4 TH1, e defeitos nessa via aqui vai comprometer a ativação das células B, que são cruciais para controlar a TM. Sem isso, a TM consegue se disseminar para
pelo todo o sistema endotelial para causar essa infecção multissistêmica que chamamos de talaromicose. O diagnóstico é um grande desafio, porque as características clínicas são pouco específicas. Lesões cutâneas são sinais mais específicos, mas estão presentes somente posteriormente, tardiamente, na infecção e muitas vezes estão até ausentes. E aqui podemos a confusão diagnóstica com histoplasmose ou criptococose. E nós não recomendamos a terapia empírica, e isso é crucial para evitar óbitos por essa doença. Por muitos anos, o diagnóstico contou com métodos convencionais, microscopia, demonstrando a característica dessa célula aqui típica, e aqui com cultura, outras amostras, mas a questão é que falta sensibilidade, a cultura perde 15% dos casos e não são bons para detectar infecções em estágios iniciais. Mas houve grande progresso no diagnóstico rápido para a talaromicose. Isso aqui é o nosso pipeline diagnóstico e avançamos muito com as EIAs. O primeiro estudo foi concluído, LFA também foi desenvolvido, e também testes moleculares, inclusive que é PCR, sequenciamento de próxima geração, NGS, e outros. Esse aqui é o nosso EIA, imunoteste enzimático MP1P. Então, é secretado em abundância na infecção aguda e é usado no processo de imunodiagnóstico. Então, testamos uma grande coorte de mais de 500 pacientes com doença HIV positivos e fizemos um segmento de 6 meses. Observamos que a urina foi a melhor material para colher, para fazer esse teste, mas a melhor estratégia foi combinar plasma e urina. Testar combinado, a positividade de plasma ou urina era considerado uma resposta positiva. Isso nos deu uma sensibilidade de 96%, especificidade de quase 97%. O que foi interessante é que quando descobrimos que a antigenemia MP1P vem antes da positividade da cultura de sangue, até 16 semanas. Então, isso é importante para a triagem de pacientes antes do início dos sinais surgirem. Muitos testes com antígenos, eu vou me concentrar nesse LFA para MP1P desenvolvido em colaboração com a IME, temos dados para esse LFA, e então, segundo o protocolo aqui, é muito simples de ser usado, os resultados saem em 15 minutos, sem eletricidade, nenhum equipamento especializado de laboratório, então é ótimo e apropriado para contextos assim mais remotos, lugares mais remotos. Aqui foi uma comparação entre o MP1P-LFA e a sua plataforma IA. Embora a sensibilidade e a especificidade não é assim comparável, ainda é bastante bom, 91%, e significativamente melhor do que a cultura de sangue, que apresenta só 55%. Então, atualmente, a OMS recomenda o teste, a investigação com este tipo de exame. Histoplasmose e outras coses não são incluídos. Isso provavelmente por falta de dados diagnósticos e carga de infecção. Então, houve uma investigação micobacteriana e fúngica tripla. Isso aqui foi um
estudo com coorte bastante grande, 500 pacientes ambulatoriais, 900 pacientes internados. Somente esse percentual teve talaromicose maior que criptococose, histoplasmose e esses dois aqui combinados. E pacientes ambulatoriais também estavam afetados pela talaromicose. A próxima fase dessa análise vai ser correlacionar com os desfechos clínicos. Agora, para falar sobre os testes moléculas, houve diferentes ensaios de QPCR que foram desenvolvidos no decorrer do tempo. Infelizmente, os resultados de sensibilidade foram realmente não ideais quando testado num número limitado de pacientes. Aqui temos o projeto de mestrado do meu colega Khan. Ele queria otimizar o ensaio de QPCR. Ele usou aqui os primers e também a extração de DNA usando o MasterPure e um sangue total com 1 ml, e ele atingiu a maior sensibilidade analítica até o momento, com a possibilidade de detectar uma célula por mililitro, sem a reatividade cruzada. Agora, ele fez uma avaliação clínica de pacientes com doença avançada. A sensibilidade foi a melhor até hoje, 88%, excelente para casos de hemocultura positiva. Infelizmente, para a hemocultura negativa, ainda vemos que precisamos fazer avançar. Temos outras otimizações planejadas. A especificidade foi excelente, de 97%. Isso nos traz ao nosso algoritmo diagnóstico para a talaromicose. Eu acho que os principais pontos é que, apesar das várias vantagens dos nossos diagnósticos inovadores para a talaromicose, isso não deveria substituir os testes convencionais, que são essenciais para a suscetibilidade antifúngica, os testes de sensibilidade, e também agregam ao kit que nós temos diagnóstico, digamos. Quanto ao QPCR positivo e o antígeno positivo, no contexto que o paciente tem sintomas clinicamente positivos, devem ser considerados positivos e devem começar antifúngicos. A última coisa é que também defendemos o uso de culturas, hemoculturas bacterianas e então, culturas de sangue incubadas, hemoculturas incubadas durante 42 anos, dias, aliás, e é possível, então, detectar diferentes aspectos prevalentes dos nossos pacientes com suspeita de talaromicose, e nós vemos várias co-infecções com esses patógenos. Agora, finalmente, para falar sobre o aspecto terapêutico, até hoje houve só um estudo para talaromicose randomizado em 2017 que comparou a anfotericina B com tratamento de indução, 14 dias, versus itraconazol, o padrão de tratamento. Então, nós vemos aqui que a anfotericina realmente foi bem potente, mais do que itraconazol, para o tratamento da talaromicose, mas também é muito tóxico. Então, mais de 55% dos participantes no braço de anfotericina tiveram eventos adversos de grau 3 ou inclusive mais altos. Algum trabalho muito interessante está sendo feito pela DILCA, vendo a eficácia da anfotericina B com diferentes combinações. Esta combinação é bem comum agora, depois dos estudos de meningite criptossócica, a anfotericina e 5-FC demonstrarem uma sinergia completa e parcial, e a principal aspecto é que essa combinação tem uma segurança muito boa, sabemos que é segura. E agora isso nos leva ao próximo estudo clínico, que é o LAMFAST, que compara uma única dose de anfotericina B lipossomal em comparação com a DAMB durante 14 dias, mais ou menos a combinação do 5-FC. E o segundo desfecho vai ser
ver quando é seguro encerrar a manutenção com intraconazol. Então, depois do tratamento de indução, a intraconazol deve continuar até a reconstituição imunológica. Isso pode levar um tempo, sabemos, 24 meses. E é claro que isso tem implicações com relação aos custos dos fármacos, a adesão e os efeitos colaterais da toxicidade, por exemplo. Então, vamos ver se é realmente seguro parar com intraconazol. Eu gostaria de reconhecer todas as pessoas que participam dessa rede de pesquisa em telaromicose. Eu poderei responder perguntas e poderemos conversar mais para o final do seminário. Muito obrigada. Muito obrigado, Lotte, pela sua apresentação. Agora vamos passar para o nosso terceiro, a terceira apresentação. Vamos ouvir a Oma Diarra, que é diretora da rede em Mali das associações que trabalham com pessoas que vivem com HIV. Ela vai nos fornecer informações da comunidade. A UMU agora vai nos falar. Em 1997, eu encontrei uma protuberância no lado direito do meu coração. Eu fui ver um dentista e ele me encaminhou ao Centro de Tratamento e Diagnóstico de Tuberculose. Eu tive que fazer testes de escarro e os resultados foram positivos. Prescreveram o tratamento necessário, que incluiu 8 meses de tratamento, inclusive 2 meses de injeções e 6 meses de comprimidos. Não foi fácil, eu fiquei muito cansada e mais com a coragem e o apoio da minha família, eu consegui ir completar o tratamento. Depois do final do tratamento, eu voltei para o centro e eles fizeram outro teste de escarro e os resultados foram bons. Agora, um pouco tempo depois, o- a protuberância no pescoço cresceu ainda mais, voltou e era maior, e eu fui encaminhada para o Hospital Pongé. Eles olharam para o meu pescoço e resolveram fazer uma biópsia para entender o que estava acontecendo. Me perguntaram se eu poderia fazer um teste de HIV. Não foi fácil, eu tinha 24 anos, mas eu concordei. Os resultados foram positivos. Não foi fácil. Eu não estava casada, não era casada e eu não tinha filhos. E eu achei que a minha vida tinha chegado ao fim, tinha acabado. Para mim, a situação era muito difícil. Para nós, HIV quer dizer estamos morrendo. E então me encaminharam para o centro CESAC em Bamako e primeiro era conhecido como o Centro Arcádio Santé Plus, mas é um centro comunitário onde fizeram um teste confirmatório e o resultado foi positivo. Mas me apoiaram muito e a equipe multidisciplinar da Arcádio me apoiou muito e também recebi apoio de pessoas infectadas da comunidade. Foi difícil, porque não há tratamento, tudo era muito caro, mas com o decorrer do tempo, com o grupo de apoio, graças a Deus, recebi o apoio da Arcade, dos parceiros internacionais e recebemos TARV, alguns de nós recebemos TARV. Eu comecei o tratamento, minha contagem de CD4 começou a cair, e eu tinha uma coceira no corpo inteiro, mas eu continuei com o tratamento e nesse meio tempo eu continuei a contribuir com a Associação de Apoio a Mulheres e
no começo só com tarefas administrativas. Então, continuamos com o projeto até formarmos um coro com a CESAC, dentro da CESAC. A sede era no Centro CESAC, em Bamako, eles eram como a minha família. Então, um dia, o coro saiu para dar o seu depoimento, cantar para as autoridades para dizer que estávamos vivendo com HIV e que não havia medicamentos. E quando voltamos, como lema do Dia Internacional da Mulher era a mulher e AIDS, nos deram a oportunidade de falar e nos manifestarmos. Então, naquela ocasião, havia uma delegação muito grande de diferentes autoridades presentes e eles resolveram lançar a iniciativa para a Mali, para que houvesse acesso a antirretrovirais, e isso garantiu que os tratamentos poderiam continuar e que seriam gratuitos. Graças a Deus, hoje eu estou casada e eu acompanho os meus pais, apoio os meus pais, e hoje eu desempenho um papel de liderança dentro da associação, dentro das redes de malha, associações e pessoas que vivem com HIV. Eu tive filhos que não estão infectados com HIV. A minha maior satisfação é ter filhos que não foram infectados com HIV. E minha segunda fonte de satisfação é ser uma fonte de inspiração para crianças e que nós fomos agora organizações em Mali desempenham um papel essencial para a resposta em pandemias, principalmente HIV, AIDS e tuberculose. Fomos treinados e recebemos supervisão para dar apoio psicossocial. Oferecemos orientação e apoio aos nossos pares. Também trabalhamos na prevenção de doenças e conscientização na comunidade. Nós desempenhamos um papel avaliando os pacientes usando um questionário. Fazemos perguntas sobre a tosse e se o paciente já tem tosse há mais de 2 semanas, tem sudorese à noite e perderam peso. Se tiverem dúvidas, e nós sentimos que é uma suspeita de tuberculose, encaminhamos esses pacientes para os centros de diagnóstico e tratamento. Também realizamos uma pesquisa com as famílias e os amigos dos pacientes para que eles possam ser tratados. E vemos se há uma boa adesão ao TARV. Ah, nós também temos um papel de sinergia com os facilitadores da SAS em Mali, que é uma ONG que realmente cuida de pacientes com tuberculose. Tam- Dão apoio no acompanhamento para que os pacientes façam o tratamento da TARV e sem problemas. E também para a prevenção da tuberculose. Com relação aos desafios e os impactos do manejo de doenças oportunistas, apesar de grandes esforços que estão sendo evitados, há alguns desafios, há problemas nas instalações técnicas, principalmente em lugares públicos, também com relação aos serviços pagos. Há uma preocupação com relação aos fármacos e testes que os pacientes não podem pagar. Alguns pacientes realmente não têm os meios para atender às suas necessidades de fármacos e tratamento. E esse realmente é um dos problemas no âmbito nacional. Muito obrigado pelo seu depoimento, Humo. Como você disse, como vocês perceberam, foi uma gravação que ouvimos, porque há, às vezes, problemas de conexão em Mali e a Humo tinha uma preocupação com relação a isso. Agora, a Humo já está aqui conosco e vai ser muito bom ouvir perguntas para ela. Podemos falar sobre o poder de transformação das comunidades.
para que as pessoas possam realmente aproveitar uma vida plena. Muito obrigado. Então, caros participantes, se tiverem perguntas, por favor, coloquem suas perguntas na caixa de Q&A. E agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas com o meu amigo Merdi. Obrigado. Agradeço aos três oradores. Já há várias perguntas aqui. Doutor Cori já respondeu algumas das perguntas sobre meningite, sobre tuberculose. Ainda estou vendo outras perguntas. Como é que podemos eh, oferecer um bom corticoterapia se a tuberculose, num contexto de imunocomprometimento, no contexto de HIV. A pergunta não estava muito clara. A segurança do uso de corticoides num paciente imunodeprimido com tuberculose. Temos que, quando vamos diagnosticar tuberculose, a meningite tuberculosa, há alguns dados que pode reduzir a fibrose subsequente e resolver a meningite tuberculosa, e temos que iniciar de imediato a TARV e também usar corticoides. Como sempre, acrescentamos corticoides sob a cobertura de medicamentos anti-tuberculose, e já temos experiência, bastante experiência no uso de corticoides nesse tipo de paciente. E agora eu vou falar com a Lotte, uma pergunta para a Ahmed e outra para a Lotte. E a diferença entre talaromicose e a histoplasmose. Tá. Talaromicose não existe aqui na nossa região e a histoplasmose é mais. Mas o que você apresentou, eu pensei, nossa, é bastante semelhante. É, a histoplasmose, aqui há muitas semelhanças. Eu queria perguntar o nível de CD4, o impacto dos valores de CD4, pacientes com menos 200 apresentam maior risco de histoplasmose disseminada. Então, você sabe disso, o risco aumenta acentuadamente, obviamente, quanto mais baixo, pior, mas há casos menos graves em pacientes apresentando 200 e 350. Eu não sei qual é a experiência com a talaromicose. Sim, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é uma excelente pergunta. Há muitos paralelos entre histoplasmose e talaromicose. E são muito difíceis de diagnosticar e diferenciar no Sudeste Asiático. Sabemos que a cultura é muito importante para identificar, e clinicamente, vocês viram as imagens, os dois causam problemas pulmonares e também apresentam lesões cutâneas semelhantes. Com relação à contagem CD4, você tem, você está certíssimo. Se estiver abaixo de 200, é mais grave. Achamos que a talaromicose pode afetar pessoas imunocomprometidas, e
comparável à blastomicose nos Estados Unidos e atualmente estamos fazendo estudos com antibióticos para tentar esclarecer isso. Achamos que pode sim afetar mais acentuadamente pessoas com contagem CD4 abaixo de 200. Então, bom, agora que a OMS definiu mais claramente as diretrizes de diagnóstico com contagem CD4 abaixo de 200, faz sentido usar em qualquer paciente com o antígeno para tuberculose, para cripto e tálaro. Não, sim, sim, na América Latina. É isso mesmo. Eu lhe interrompi. Não, uma coisa que foi inesperada naquele estudo de 900 pacientes internados e 500 ambulatoriais foi uma taxa significante de histoplasmose no Vietnã. Não, nunca houve nenhum estudo de investigação bom realizado anteriormente. Sabíamos simplesmente de relatos de casos, mas em pacientes ambulatoriais é de 3, aliás, internados de 3%. Então, fazemos investigação para cripto, tálaro e histoplasmose em pacientes com contagem CD4 abaixo de 200. E vamos ter alguns testes com antígeno para. Agora tem uma pergunta para o Mu. Você está nos ouvindo, o Mu? Na sua experiência no campo, você acha que pessoas que sofrem de infecções oportunistas também sofrem desse estigma? Será que é pior do que o estigma sofrido por pessoas que vivem com HIV? Então, vou repetir a pergunta. De acordo com a sua experiência no campo, as pessoas vivendo com HIV que desenvolvem, então, doenças como, por exemplo, tuberculose, será que elas são mais estigmatizadas do que pessoas que vivem somente com HIV? O estigma é pior. Sim, porque é uma fatalidade para essas pessoas, porque pode ser transmitido. É pior uma pessoa que sofre com tuberculose somente ou somente com HIV. Há mais estigma e discriminação nesses casos. Há mais estigmatização de pessoas vivendo com HIV e que desenvolvem tuberculose. Há pacientes que são infectadas por familiares e tivemos que entregar o medicamento ao paciente. O paciente não conseguia vir até nós. Há pessoas aqui que têm tuberculose e o estigma é tão forte, a discriminação é tão forte que nós temos que ir até elas para poder lhes dar os medicamentos. Obrigado, Umu. Uma pergunta para o Dr. Cordi. Temos aqui uma pergunta a respeito do antígeno, o teste com antígeno. Alguém perguntou, pode ser positivo para as pessoas vivendo com HIV e às vezes não faz sentido para a tuberculose. Então, qual é a sua abordagem? Como que você vê essa questão? Bem, depende da seleção apropriada do paciente. Então, com paciente com doença avançada e CD4 abaixo de 200, uma pessoa gravemente doente ou com sinais e sintomas de tuberculose. Mas usar
esse teste como uma ferramenta de investigação para pacientes com CD4 acima de 200. Eu não sei se há evidências que defendam isso, mas eu acho que não existem, porque o antígeno passando pelo rim está relacionado à doença, à patogênese da doença avançada. Omar, sim, obrigado, Mary. Minha pergunta para Omo, obrigado por seu depoimento. Qual é seu conselho para pessoas vivendo com HIV em áreas ou países onde não há organizações civis, sociedade civil, para poder criar algum tipo de apoio para esses pacientes? Não sei se a pergunta ficou clara. Sim, atualmente há organizações que cuidam desse problema, mas temos mais de 40 associações em nossa região. Essas associações são muito bem organizadas. Nós, elas existem em nossa região. Temos mais de 60 organizações que dão apoio ou pessoas foram treinadas para dar apoio a esses pacientes. Eu acho que respondi a sua pergunta. Respondi a pergunta, Omar? Talvez possamos estender a qual é o seu conselho para aquelas pessoas vivendo com HIV que não têm acesso a essas comunidades? Como é que podem criar uma associação ou desenvolver as pessoas que não têm acesso a esses serviços? Acho que há um envolvimento, engajamento da comunidade para poder encaminhar essas pessoas para serem testadas e há incentivos e informações. Apresentamos referência para todos os centros e as pessoas podem ir até esses centros e também levamos testes. Aí podem fazer isso com seus próprios médicos, seus clínicos gerais. E desenvolvemos atividades e também, no caso da pessoa ter problemas de transporte, nós levamos o medicamento também, se for necessário, até a pessoa. É importante, eu só queria esclarecer isso, porque é importante que todos tenham direito ao acesso ao suporte, né, ao apoio então e todo toda a atenção para poder viver uma vida bem. Obrigado, Omo, por seu testemunho. Merdi, temos uma pergunta aqui. Alguém está perguntando a situação na África, o ecossistema na África. Muitas semelhanças no ecossistema entre a Ásia e a África para a talaromicose.
Sim, eu acho que é um bom ponto. Eu vi um estudo, sim, que fez um trabalho de PCR na África Central e teve positividade. Eram amostras ambientais, mas não sabemos se o ensaio de PCR tinha baixa especificidade, o PCR sendo usado. Não houve estudos de caso até agora de um caso de talaromicose na África, a não ser casos relacionados a viagens e deslocamentos. Há casos de talaricose em pessoas que não visitaram o Sudeste Asiático nos últimos 50 anos. Então, há um risco de infecção latente. Agora, com o aquecimento global e com mais migração e viagens, há um risco crescente. Precisamos estar cientes disso nas próximas décadas. É possível, há semelhanças com relação à geografia e ao clima em partes da África em relação ao Sudeste Asiático. Então, eu acho que temos um risco, sim, com relação a isso. Bem, muito obrigado. Eu, então, vou escolher aqui algo para corte. Eu gosto aqui de falar sobre a tuberculose. Eu tenho aqui perguntas específicas que dizem que às vezes o LAM para tuberculose é positivo em pessoas assintomáticas. E o médico não acha outros testes confirmatórios para a tuberculose. Então, temos aqui uma pergunta sobre o manejo desses pacientes quando considerar o LAM positivo em pacientes com sintomas ou não. E o manejo, doutor? Eu acho que o paciente tem sintomas, mesmo sem a positividade do LAM, podemos fazer o tratamento se os testes forem negativos e tivermos uma suspeita de tuberculose clínica, podemos começar o tratamento para a tuberculose, temos a informação de apoio dos estudos e também com base na nossa experiência quando lidamos com esses casos. Com certeza, o teste LM em pessoas com doença avançada, isso nos ajuda para começar o tratamento para essas pessoas. Então, a sua recomendação é que se a pessoa não tiver outros positividade em outros testes, bem, nós vemos um caso clínico pacientes que têm benefício com o tratamento empírico sem ter positividade. Então, o tratamento a possibilidade então é tratar e depois ver. E talvez a mesma pergunta para a Lotte, porque a Lotte falou sobre o teste antígeno, que é o suficiente para o tratamento para esses pacientes, porque você encaminhou alguns para a cultura e PCR. Bem, o que nós dizemos é que se você tiver um PCR positivo, é o suficiente para indicar que existe a presença de talaromicose e é possível tratar. Se tiver um teste de antígeno positivo num paciente com síndrome compatível, eh, se houver uma grande suspeita de taramicose, nós dizemos que realmente pode haver indicações de infecção e você deve considerar a possibilidade de começar o tratamento antifúngico. Agora, enquanto isso, você precisa fazer esforços para confirmar o diagnóstico por outros meios, e é claro que a possibilidade de dois diagnósticos inovadores é maior do que um só. Então, se tem um paciente com positividade com o teste antígeno, tente fazer o PCR e os diagnósticos convencionais, e principalmente a hemocultura fúngica bacteriana, isso pode ser positivo. A incubação precisa ser de 42 dias. Realmente, isso é muito importante e você também pode encontrar diferentes aspectos e defendemos o uso disso. Na América Latina, em comparação com a histoplasmose, PCR e histoplasmose tem baixa sensibilidade neste momento, então esperamos ver um resultado no futuro, mas na região a indicação é tratar diretamente, porque o antígeno é bem bom e se houver dúvidas ou suspeita, talvez usar outra
coisa como a Lisa. E as recomendações da OMS é, no caso da histoplasmose, usar o teste diagnóstico de antígeno e tratar, porque não há muita capacidade da cultura por causa da necessidade de gabinete de biossegurança para doenças fúngicas específicas na América Latina. Eu não sei como é que é a situação dos laboratórios na Ásia, sim, sim, é exatamente a mesma. Então, é preciso usar um laboratório de categoria 3, porque é um patógeno de alto risco, e esse é um dos desafios. Então, eu acho que o teste de fluxo lateral pode ser muito útil, porque pode fazer isso na beira do leito, você não precisa de infraestrutura. E, então, essa é uma área realmente muito interessante. Muito obrigado. Doutor Harmed, temos uma pergunta sobre a sua experiência. O senhor tem experiência com relação ao tratamento de tuberculose resistente quando o paciente tem HIV, mas no estadio avançado, como o senhor faz o diagnóstico de tuberculose resistente quando os testes são negativos? Porque há uma infecção de HIV bem avançada. É uma boa pergunta, doutor Merd. E eu acho que eu já mencionei isso antes, porque quando estamos tendo um caso de doença avançada e temos um diagnóstico de tuberculose, a pessoa não reage bem, o problema é que você precisa diferenciar entre a possibilidade de ter a resistência e a possibilidade de ter íris e, inclusive, outra patologia ou outra doença que talvez esteja oculta por trás da tuberculose. Com base na minha experiência neste trabalho, também porque lidamos com muitos países africanos, há poucas instalações de testes. Nós, às vezes, vemos que o cenário clínico tem mais, vemos que temos uma resistência à tuberculose e todos os países devem ter dados sobre a prevenção da tuberculose resistente. É, o, nós precisamos ver o que fazer quando a pessoa nunca fez tratamento com medicamentos anti-TB, tuberculose. Eu estou falando sobre o Egito, talvez outros países tenham prevalência de tuberculose resistente na sua população. Outra questão é que a situação clínica também pode nos levar a pensar em outra patologia ou também íris, por exemplo, como algo que pode simular a tuberculose em progressão. Muito obrigado. Também temos outra pergunta. Um participante que fala francês diz: neste contexto com a Covid-19, muitas pessoas iriam para o diagnóstico da Covid-19 e não fariam um diagnóstico de tuberculose, um teste para tuberculose. Devemos pensar sobre os dois automaticamente ou deveríamos continuar como estamos? Eu não sei se entendi a pergunta. A pergunta é sobre fazer testes de tuberculose e Covid-19? A apresentação clínica da Covid-19 e da tuberculose são diferentes. A Covid-19 é uma doença aguda e uma infecção viral aguda, mas no caso da tuberculose é subaguda, temos sintomas mais crônicos. Mas uma boa parte dessa pergunta tem a ver com o fato de que realmente podemos usar as instalações para os testes e os esforços evitados durante a Covid-19 com as máquinas, ah, por exemplo, PCR, por exemplo, para realizar melhores testes para as infecções relacionadas com HIV, hepatite viral. E acho que muitos países começaram a aproveitar isso. E, como sabem, durante a época da Covid-19, houve grandes melhoras nas instalações para
realizar testes e o investimento disponível. Então, usar os recursos da Covid para o manejo da tuberculose, hepatite viral, realmente sim, 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 com certeza. Muito obrigado, Omar. Muito obrigado, Cord, Ahmed. Então, há muitas perguntas sobre qual é o melhor tratamento para o HIV, qual o melhor momento para o tratamento do HIV e como fazer o manejo de pacientes que estão retomando com uma suspeita de meningite, mas que já começaram TARV antes do diagnóstico, se devem continuar, interromper o tratamento antiviral, retroviral ou buscar ver se há íris. Eu acho que seria bom ouvir esses três pontos para recapitulação. Ouvimos isso na sua apresentação, mas acho que seria bom retomar. Bem, em primeiro lugar, como estamos falando sobre uma pessoa naive, temos a suspeita de uma doença avançada ou uma suspeita de tuberculose, ou temos testes confirmatórios confirmando a tuberculose, nós precisamos começar o tratamento da tuberculose durante 4 semanas, depois começar TARV para essa pessoa. Há dados em conflito com relação a colocar corticóides nesse momento para fazer a prevenção do íris. Também eu acho que deve ser personalizado de acordo com a situação clínica. Em geral, as pessoas escolhem começar com corticóides para o diagnóstico da meningite tuberculose. Para isso, o tratamento do íris deve ser um pouco depois, em geral, 4 a 6 semanas. Se temos meningite criptoscópica, isso demora um pouco mais, 6 a 8 semanas. Enquanto a escolha da medicação anti-TB, nós, em geral, começamos o tratamento convencional, de acordo com o que estiver disponível nos países. Para o tratamento antirretroviral, em geral, a maioria dos países tem o TLD, e na, na presença de rifampicina, devamos usar 50 miligramas 2 vezes por dia. Também há evidência em evolução que mostra que usar farmacina, 50 miligramas por dia, não mantém a supressão viral, mas não tem a ver com as diretrizes do momento. Em geral, as diretrizes apoiam o TTG. Em geral, bem, se tivermos essa situação de íris oculta, como uma pessoa que já começou o tratamento e vermos que a pessoa tiver complicações, quando, bem, nós vimos que, num caso, nós vimos que a pessoa tinha tuberculose já na superfície. Eu não acho que deve se parar com os antirretrovirais, porque eu já mencionei que, em geral, as pessoas perdem a sua vida por causa do HIV, por causa da doença avançada. Então, não pare rapidamente os antirretrovirais nessas circunstâncias. Em geral, você pode começar a antituberculose, os medicamentos tratar íris, com certeza nós podemos colocar, ah, temos dados sobre esteroides, corticoides e também anti-inflamatórios. Então, isso pode ser útil. A pessoa pode passar por essa situação. Em geral, leva 2 semanas para diminuir a carga do bacilo e levar a pessoa a um bom estado de saúde para continuar o seu medicamento. Um bom resumo. Vamos ter mais perguntas sobre isso, porque há uma outra pergunta. Você tem a doença avançada de HIV, você fez os exames e o paciente não, se não tiver sintomas o suficiente, os testes são negativos, as imagens são negativas, então você não tem suspeita de tuberculose. Você deveria começar a profilaxia. Qual a melhor profilaxia para a tuberculose que você prefira ou recomendada para a doença avançada? Bem, é uma boa pergunta nesse contexto. Eu acho que nós temos evidência de dados interessantes. Chama o estudo
Reality, em 2018, foi publicado no New England Journal of Medicine, falando sobre. Bem, foi adotado por algumas diretrizes, inclusive as diretrizes europeias. A pessoa pode começar com o tratamento da tuberculose também para a meningite criptocócica e 5 dias, dia da somicina, 500 miligramas e uma única dose de penazol. E então esse pacote pode ser dado para essa pessoa. E é importante ficar de olho no nível enzimático, que a pessoa pode sofrer, principalmente se tem co-infecções, então pode ser um pouco, precisamos ter cautela ao lidar com pessoas com co-infecções, principalmente se há evidências de fibrose hepática significativa. Muito bem, obrigado, Ahmed. Mas isso, isso, isso é disponível? Está disponível no Egito? Não, não, não está. Eu só mencionei o caso. Obrigada. Então, deve ser outros países onde usam isso durante 3 meses. Obrigado, Ahmed. Uma pergunta para Lotte. O estudo está propondo fluconazol, mas se você tem um teste negativo para cripto, talaromicose eh, e você pode ter certeza que há uma necessidade de haver um estudo sobre isso? Não, nenhum estudo foi realizado sobre tratamento preventivo com fluconazol para talaromicose, mas não é muito eficaz contra a TM. Então, provavelmente não será realizado um estudo sobre isso, mas o que nós gostaríamos de fazer, na verdade, é examinar, então, a investigação preventiva para poder entender a história natural de TM, quando as pessoas apresentam positividade de antígeno e os sintomas clínicos, eu acho que esse seria o caminho para os estudos, mas os dados para cripto já estão disponíveis. Talvez não exista para a levedura ou a Talarum, mas a pergunta era: o paciente é negativo, não? É antígeno negativo. Existe algum papel para profilaxia ou há o risco de resistência aumentada e custo? Porque antes do antígeno, essa recomendação, esse estudo que você falou, a realidade, o reality, eles não tinham acesso a outros testes com antígenos. Então, será que deveríamos mudar essa ideia e usar fluconazol em pacientes com doença avançada, sem prova ou evidência, ou com doenças fúngicas? O que que você acha? É uma pergunta interessante. Eu acho que o papel do fluconazol em TM estaria limitado, mas os dados, evidências não existem para prevenir a TM, a tálaro. Precisaríamos de mais estudos, sem dúvida. Obrigado. Obrigado, Omar. Talvez mais uma pergunta para Umu. Com a sua experiência como paciente, o paciente que recebe diagnóstico de tuberculose, mas aproveitando a sua experiência também como uma facilitadora comunitária,
O que você acha? Como é a comunicação entre o médico e o paciente no que diz respeito à tuberculose? E qual é o papel do educador para, quando chega a hora de informar o diagnóstico e compartilhar informações sobre a doença? Bom, entre o paciente e o médico, sabemos agora com os avanços que vimos, enfim, essa relação é diferente. O paciente e o médico fazem uma avaliação, mas nós também, os pares, ah, temos também nossas avaliações. Nós fazemos perguntas, como eu falei no meu depoimento, fazemos certas perguntas. Se a pessoa tem tossido nas últimas 2 semanas, se tem dormido bem ou não, se tem perdido peso. Enfim, nós podemos fazer uma avaliação também. E transmitir essas informações ao clínico, ao médico, ao educador. E se observarmos resultados positivos, temos um sistema muito bom de apoio. E podemos isolar essa pessoa e podemos assegurar que ela esteja segura para fazer o tratamento. Temos apoios para 2 semanas aqui na África. Por exemplo, podemos isolar a pessoa durante ah, 2 semanas. Aqui na África é comum ver famílias todas dormindo no mesmo quarto. Então, queremos a estigmatização e também queremos evitar a discriminação, mas também evitar a transmissão. Então, o- para evitar que outros membros da família e que as crianças não se infectarem. Então, é assim que nós cuidamos dos nossos pacientes. Muito obrigado. Já estamos quase no final do nosso webinário, nosso tempo está se esgotando. Infelizmente, não conseguiremos responder a todas as perguntas. Talvez alguns comentários de encerramento de cada. Doutor Cordi, para encerrar. Sim, obrigado, Merdi, por organizar esse webinário muito interessante e também parabéns à equipe da IAS. E acho interessante haver cada vez mais debates entre todas as pessoas que trabalham com isso. É, no mundo inteiro é interessante essa troca de experiências e informações. Eu acho que foi muito interessante e muito informativo. Eu fiquei sabendo de dados que eu nunca tinha ouvido falar, então foi uma experiência realmente muito esclarecedora e espero que possamos repetir. Obrigado. Lottie? Obrigado. Achei excelente a discussão depois e agradeço. E se alguém tiver mais perguntas, podem me contactar por e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Muito obrigada, IAS, pela organização. Excelentes discussões. E perguntas. Mu, e eu também gostaria de agradecer. Foi um prazer. Muito obrigado, senhor presidente. E eu gostaria de agradecer todos os organizadores. Foi um prazer para mim poder compartilhar minha experiência, compartilhar a minha história. Alguém perguntou sobre estigma e discriminação. São problemas reais
que precisamos enfrentar. A pessoa, o paciente precisa melhorar a sua autoestima. Ela precisa pensar que a vida é bela, que a vida continua e que há outras doenças também que existem e as pessoas precisam conseguir ser felizes. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Agradeço aos oradores, às intérpretes e agradeço, claro, à equipe que trabalha a equipe da IAS que organizou tudo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito informativo, um seminário muito interessante. Agradeço mais uma vez aos organizadores da IAS e os participantes por continuarem a defender o cuidado e a atenção aos pacientes e com o apoio contínuo para a eliminação da HIV e da tuberculose e também infecções oportunistas. Apesar desses golpes que recebemos com relação ao financiamento desses nossos trabalhos, mas vamos tentar continuar a salvar vidas. Muito obrigado. Observem que o questionário de avaliação será lançado aqui quando vocês saírem. Por favor, preencham essa pesquisa, esse questionário, porque seu feedback é muito importante para que possamos continuar a melhorar os webinários no futuro. Ok, o link está sendo compartilhado aqui no chat e vocês podem ver aqui esse barcode. Então, muito obrigado a todos os participantes do webinário, que agora se encerra e a gravação estará disponível em breve no site da IAS.